E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça você jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que você não vai tomar para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio da qual eu habito. Mas você vai lá na casa, na minha terra, na terra da minha parentela, e de lá você vai tomar para o meu filho Isaque uma esposa. Disse-lhe, porém, o servo: porventura, se a moça não quiser me seguir, eu venho aqui, pego o teu filho e faço tornar da terra de onde tu saíste. Abraão lhe disse: guarda-te, que você não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente eu darei esta terra. É ele que vai enviar o seu anjo adiante da tua face, para que tomes de lá uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser te acompanhar, você estará livre desse teu juramento, então somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse, ou tem tradução que diz, e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e eu também vou dar de beber aos teus camelos, que seja essa quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Verso 15. E sucedeu que antes que acabasse de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Quantos dizem amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai falar até o verso 15, por isso que eu quis ler até o 15, porque até o verso 15 a Bíblia vai falar de 4 personagens, e para mim são os principais personagens do texto. Eu já disse e repito que o capítulo vai até o 67, mas para mim os principais personagens estão até o verso 15. Até o verso 15 a Bíblia vai falar de 4 pessoas. A Bíblia vai falar de Rebeca, que está sendo procurada para ser esposa de Isaque. Essa moça está sendo procurada por Eliezer. Eliezer procura ela para servir de esposa para Isaque, e Isaque é o filho de Abraão. Então a aliança entre Deus e um homem começa com Abraão. É Deus entre Deus e Abraão. Abraão, o que me chama a atenção é como o escritor desse texto começa a falar deste homem. A Bíblia diz que o escritor começa dizendo assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade. Se a gente parar para meditar, nós conseguimos achar a idade desse homem no capítulo de número 24. Só para os irmãos entenderem, a vida desse homem é dividida e marcada com algumas datas. No capítulo 12, por exemplo, quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos. No capítulo de número 15, quando Deus fala para Abraão: essa é a terra que eu vou dar para a tua descendência, Abraão está com 86 anos. Ou seja, do 12 para o 15, 11 anos se passaram. No capítulo de número 21, quando nasce Isaque, Abraão tem 100 anos. E no capítulo 24, a Bíblia vai dizer, mais na frente dos versos, que Isaque está com 40 anos. Ou seja, se quando o menino nasceu, o homem tinha 100, agora o menino está com 40, é sinal que Abraão está com 140 anos no capítulo de número 24. E mais uma informação, do capítulo 12, onde Deus chama Abraão com 75, até o capítulo 24, onde ele está com 140 anos, são 65 anos que se passaram, da chamada dele no capítulo 12, até o capítulo de número 24. Aí eu volto no texto, e você vai entender o que o escritor está dizendo. Era Abraão velho, ou seja, já estava com 140 anos. A idade tinha chegado, mas ele conclui dizendo: mas o Senhor o havia abençoado em tudo. Então eu vou traduzir para você entender a minha linha de raciocínio. A idade chegou, o tempo passou, mas na vida daquele homem não caiu uma palavra por terra, porque Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu. Prepare um glória melhor do que esse. O que Deus prometeu na tua vida, o tempo pode chegar, a idade pode passar, mas Deus vai cumprir, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz que Abraão está preocupado com Isaque, porque Isaque está com 40 anos. A Bíblia diz que Abraão com 140, Abraão no capítulo 23 fica viúvo de Sara, é um homem viúvo de idade avançada e pai de um solteirão de 40 anos. Eu vou repetir, solteirão de 40 anos. Eu tenho uma nota de rodapé para alguém aqui: ainda há esperança. A Bíblia vai dizer que Isaac, volta aqui, irmãos, volta aqui. A Bíblia vai dizer que Abraão olha para Isaque e diz: meu filho está com 40 anos, eu já estou com a idade avançada e meu filho não pode se envolver com qualquer mulher. Preste atenção que isso é um princípio muito, muito precioso. Abraão não estava escolhendo moça bonita, Abraão não estava escolhendo moça rica, Abraão não estava escolhendo para o seu filho uma filha de um homem importante, não. Abraão estava preocupado com quem que Isaque iria se relacionar. Por quê, pastor? Porque ele sabia que uma escolha errada na vida daquele moço, a aliança de Deus com ele, com a sua geração, seria cortada. Abraão sabia que o Deus dele tinha feito uma aliança, mas não podia ter mistura, porque se houvesse mistura, a aliança entre Deus e a geração de Abraão seria cortada.
casada. Abraão disse, meu filho não pode se envolver com qualquer mulher. E não é porque eu estou escolhendo mulher para o meu filho, é que a aliança não pode ser cortada. Eu vou dar uma notícia aqui, não é culto de ensino, mas receba esta palavra. O meu filho tem 14 anos, a minha filha tem 11 anos. Se Jesus não voltar, eu já oro. Se Jesus voltar, amém. Mas se Jesus não voltar e dá tempo, eu já oro pela minha futura nora, que eu não sei nem onde ela está. Eu já oro pelo meu futuro genro, que eu não sei nem se é onde ele anda. Por quê, pastor? Eu não estou escolhendo ninguém. Mas uma pessoa errada no meio da tua casa pode atrapalhar tudo quanto Deus tem para fazer. Uma pessoa errada no meio da tua família pode ser uma pedra de tropeço na tua geração. Mas eu vim aqui como homem de Deus liberar uma palavra profética. O que Deus preparou, o que Deus prometeu, o que Deus tem para tua casa, prepare um glória. Ninguém vai impedir no meio da tua geração. Ô glória, volta comigo por causa do horário. O texto vai dizer que Abraão chama Eliezer. Eliezer é aquele moço do capítulo 15, que Abraão achou que ele seria o sucessor e o herdeiro da promessa. Abraão chama ele, era o moço mais velho da casa, o mordomo mais velho. Chama e diz assim, Eliezer, vem cá. Irmão, me permita parafrasear. Eu vou fazendo aqui uma ilustração para você entender minha linha de raciocínio, porque a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa. Mas para tu entender, eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim. Abraão chama Eliezer, diz, Eliezer, vem cá. Coloca a mão agora debaixo da minha coxa aqui, que eu quero fazer você fazer um juramento diante do meu Deus. Quando Eliezer foi colocar a mão debaixo da coxa, eu quero crer que foi assim. Quando Eliezer foi colocar a mão debaixo da coxa, quem sabe Eliezer diz, não, espera só um minutinho. Eu posso até colocar, mas primeiro eu preciso saber o que eu vou prometer. Ô Eliezer, por que você está com medo de prometer? Porque esse homem não é qualquer homem. Esse homem é o pai da fé. Esse homem é o amigo de Deus. Esse homem, o Deus dele é assim, ó. Eu não posso falar uma coisa para ele que eu não vou poder cumprir. Sabe o que é isso, irmão? Anota aí. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu vou repetir. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Tu pode não gostar, tu pode não aceitar, mas tem que respeitar. Porque se quebrar princípio, o princípio vai quebrar lá na frente. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eliezer disse, eu preciso saber o que eu preciso jurar para o Senhor. Aí Abraão começa a nomear dizendo, primeiro, não deixa meu filho casar com uma cananeia. Ele disse, eu vou ser uma pedra de tropeço, teu filho não se envolve com uma cananeia. Segundo, é lá na casa do meu pai, da terra da minha parentela, da onde o meu Deus me chamou, que tu vai voltar lá, e é de lá que tu vai escolher uma esposa para o meu filho. Eliezer disse, pois eu vou para lá, fica tranquilo. Eu consigo prometer que eu não deixo ele casar com uma cananeia, e eu consigo prometer para o Senhor que eu vou lá buscar uma esposa para ele. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se a moça que quando eu estiver lá não quiser vir, eu volto aqui, pego o teu filho e levo para lá, Abraão diz, não faça isso. O Deus que me tirou de lá foi ele que me prometeu que daria para minha semente essa terra. Então fica tranquilo que não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Oh, glória, estou sentindo Deus aqui. Não é a noiva que vai, é o noivo que vem. Se ela não quiser vir, não obrigue ela. Ela não tem que vir e não ofereça nada. Só diga para ela que se ela vem, se ela quiser. Porque o noivo não vai, é a noiva que vem. Se ela não vir, tu está livre do teu juramento. Eliezer diz, então eu aceito esse negócio. Coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento. E a Bíblia diz no verso 10, que ele sai dali e pega 10 camelos dos camelos do seu Senhor. E aqui eu quero começar a pregar. Quantos camelos a Bíblia diz que ele pegou? Quantos camelos? 10 na Bíblia fala da plenitude do que Deus tem para fazer através de você. Eu vou traduzir para você entender. Quem canta tem que cantar com plenitude. Eu não estou falando que tem que cantar com excelência. Porque cantar com excelência é uma coisa, cantar bonito é uma coisa. Não adianta ter voz bonita e a voz ficar chicoteando dentro das 4 paredes. Pode até ser desafinado, mas se tiver afiado com o trono, oh glórias ao Jesus. Deus não está atrás de gogó de ouro. Deus não está atrás de alguém que canta bonito. Não estou dizendo que é errado. Porque se Deus estivesse atrás de artista, não estava na casa dele. Ele procurava em show. Foi Jesus quem disse, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tu canta no tanque, Deus responde. Tu canta na pia, Deus responde. Tu canta no volante, Deus responde. Você adora na igreja, Deus responde. Tu pode dar um glória por esta palavra. Quem prega tem que pregar com excelência, meu irmão. Eu não estou falando que tem que ser profundo na Bíblia. Tu pode pregar Salmo 23, Zaqueu publicano, cego de Jericó. Não importa, tu prega o que tu for. Tu pode falar o português errado, tu pode não ter teologia, mas o que você tem que fazer é com plenitude. Esses dias eu falei para um obreiro na igreja, meu irmão, a igreja está com saudade de lhe ouvir. Pode nos trazer uma porção da palavra? Ele disse, mas hoje? Eu falei, por quê? Hoje não dá? O senhor não está legal? Ele falou, não, até dava, mas o senhor não me avisou antes. Aí eu não trouxe minha Bíblia de esboço. Eu não sou nada contra a Bíblia de esboço, mas um presbítero não ter meia hora de Bíblia para dar para a igreja, meu irmão. Ele precisa rever os conceitos dele e pegar o fim da fila. Quem prega tem que... A ferramenta quem dá é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Se é para cantar, venha com a bala na agulha. Se é para pregar, tem uma bala na agulha. A glória é dele, a casa é dele, a ferramenta é dele, mas quem afia é você. Sabe por que tem gente que vem na igreja e você diz assim, dá para cantar um hino hoje, minha irmã? Eu? Sim? Não. Por quê? O senhor não avisou, não ensaiei. E precisa avisar. Se sabe que canta, mas se não for me chamar, para que eu vou ensaiar? Porque tu tem que vir com plenitude. Sabe por quê? Nem sempre tem algo para oferecer. Porque tem gente que vem na igreja só com a pata de um camelo. Deus está dizendo, eu não tenho um camelo nem 2 não, eu tenho 10 camelos para te usar. Ele pega 10 camelos, a fortuna, a Bíblia vai dizer
que todo o patrimônio do seu senhor estava nas suas mãos. Ele monta no camelo e parte para a Mesopotâmia. Guarde isso que se o horário der nós vamos usar. A viagem levou 30 dias da onde estava Abraão até a Mesopotâmia. Quantos dias eu disse? Quando ele viaja 30 dias, que ele chega na entrada da cidade de Naor, a Bíblia diz que ele não entrou na cidade. A pergunta é, o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Fui profundo agora, irmãos. O que fazer quando se sabe o que é para fazer? Ele sabia o que era para fazer. Procurar uma esposa para o filho do meu senhor. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? O verso 11 responde. A Bíblia diz que ele dobrou o joelho, foi orar, e até os camelos que estavam com ele colocou de joelho. Aí eu tinha dado glória. Ô Eliezer, mas cabelo não ora, mas vai ajoelhar também. Coloca todo mundo de joelho aqui. E ele faz uma das orações mais desafiadoras da Bíblia, irmão. Para mim a oração desse homem foi inteligente e desafiadora demais. Quando eu falo de desafiador, para mim a oração dele foi mais desafiadora do que Elias quando foi disputar com os profetas de Baal. Porque Elias com os profetas de Baal estava tão cheio, Elias estava tão cheio, tão transbordante, que quando chegou a hora dele apresentar-se, que passou o momento dos profetas de Baal, como que foi que Elias fez? Elias diz, arruma o altar. Segundo, coloca o sacrifício. Terceiro, manda água. Eu quero que manda tanta água para escorrer. Quando a água estava escorrendo, olha a oração de Elias. Senhor, eu quero que o Senhor mostre para esse povo que eu sou o teu filho e que tu és o meu Deus. O Senhor manda fogo. Pronto, toma fogo. Agora esse homem não. Esse homem entrou na presença de Deus e não entrou nem no nome dele. Esse homem entrou no nome de Abraão. Eita credencial forte que tinha esse homem, irmão. Olha como esse homem ora. Ele ora assim, Senhor, dai-me hoje um bom encontro. Faze-me beneficência, mas não é para mim não. Faça para o meu senhor Abraão. Ele honrava tão o senhor dele que ele não entrou nem no nome dele. Ele entrou no nome do senhor dele. Ó Senhor do meu senhor Abraão. Não me deixe errar na escolha da moça que será nora do meu senhor. Me dá sinais. Se você ler o texto, você está entendendo o que eu estou falando. Ele diz assim, me dá sinais para mim não errar na escolha da noiva. Aí ele começa a pontuar e eu enxergo pelo menos 5. Se tu enxergar mais, amém. Mas eu enxergo 5 sinais que Eliezer pediu. Primeiro, que a moça desça na fonte. Porque, pasme os irmãos, tem gente que pode vir na igreja, mas não quer vir não. Mas eu louvo a Deus que hoje Deus te trouxe na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro, porque tem gente que vem, mas não vem com o cântaro. Mas ela tem que vir e vir com o cântaro. Terceiro, que ela encha o cântaro na fonte. Paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro, mas volta com o cântaro vazio. Mas nessa noite eu quero dar uma notícia, só vai sair daqui vazio quem quiser, porque tem água de Deus, oh glória. Tem água escorrendo na fonte hoje aqui. Oh glória. Quarto, olha o que ele disse, eu vou pedir água para a moça e a moça vai me dar. Parece simples, né, irmão? Na nossa cultura é simples o que ele pediu, mas na cultura dele não. Qual é o senhor na nossa cultura que pede um pouco de água para uma moça nova e a moça nega? Pela idade, pelo respeito, é claro que eu vou servir. Mas aqui era proibido uma moça donzela falar com um homem estranho. Um homem não falava com uma mulher estranha. É por isso que você vai entender no capítulo 4 de João, que quando os discípulos voltam de comprar alimento e vê Jesus conversando com a mulher no poço, a Bíblia diz no verso 26, se não me falha a memória do capítulo 4, e admiraram eles de ver isso. O original vai dizer, e quase se escandalizaram de ver aquilo. Porque um rabino não falava com uma mulher estranha em praça pública. Um rabino não andava do lado da sua esposa. Ele ia na frente e a mulher vinha atrás. Então quando Eliezer na oração fala assim, eu vou pedir água para a moça e ela vai me dar. Para nós é fácil, mas na cultura dele ela tinha tudo para negar. Agora o quinto sinal que ele pede é forte demais. Ele disse, outra coisa, Deus do meu senhor Abraão. Para mim eu peço água, mas para os meus camelos é ela que vai oferecer. Oh. Se eu estivesse lá, com todo respeito, pastor Jairo, eu ia dizer assim, ô irmão Eliezer, muda a oração aí, varão. Você já está pedindo um negócio difícil. Vim na fonte, trazer o cântaro, encher, ainda vai lá. Mas dar água para você já não vai ser fácil. Agora, tu quer que a moça que for vir aqui ainda vai ter que dar água para os seus camelos. Tu tá com 10 camelos. Sabe quantos litros de água bebe um camelo com sede de uma vez só, irmãos? 100 litros de água. O cântaro cabia 12 litros e meio. Para a gente não queimar neurônios, vamos fazer uma conta redonda aqui. Se cada cântaro coubesse 15 litros, para cada camelo ela tinha que descer na fonte 7 vezes. Como ele estava com 10 camelos e para cada camelo era 7 vezes, então ela tinha que descer 70 vezes na fonte para dar água para os camelos. Eu ia falar, Eliezer, muda a oração. Mas ele não mudou, não. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, no verso 15, e estando ele ainda orando, chega a Rebeca. A oração daquele homem foi uma flecha. Do jeito que ele mandou para o trono pegou e respondeu. Porque Deus tem resposta para alguém na fonte hoje aqui. Eu não vim agitar as águas, porque as águas já estão agitadas, mas eu quero ser boca de Deus e debaixo da autoridade desta palavra. Deus tem porta aberta, Deus tem salvação para tua casa, Deus tem libertação para tua família. Se você crê, toma posse. Tem água jorrando na fonte hoje aqui.
Mas volta para o texto aqui por causa do horário. Aí o texto diz, irmão, que ele orando, chega a Rebeca. Bonita, donzela, formosa, e ele de olho nela. Desenha na tua mente aí, porque a Bíblia é muito profunda, irmão. Eu quero crer que foi assim. Ele ajoelhado com os camelos e a moça passa com o cântaro. E ele de olho na moça. Quem sabe ele começou a pontuar. Primeiro sinal, ela está na fonte. Segundo sinal, ela trouxe o cântaro. Terceiro sinal, ela desceu na fonte e está enchendo o seu cântaro com água. Aí o quarto sinal, aí ele disse, agora é agora. Quando ela está subindo com o cântaro para casa, ele, ô moça! Ela, pois não, você me dá um pouco da tua água? Ela tinha tudo para dizer, não, porque eu não te conheço, senhor. E ela não seria reprovada pela atitude, só que ela também não ia nem ter noção do que ela ia perder. Só que ela ofereceu não por interesse, porque quem se entrega por interesse é prostituta. Agora a noiva se entrega pela essência. Eu não o adoro pelo que ele tem, eu o adoro pelo que ele é. Olha, irmão, Rábia, uma iraniana que viveu no ano 800 depois de Cristo, ela falou uma frase que se tornou uma oração. Ela se converteu e a oração dela, a palavra dela se tornou uma oração dizendo, Senhor, se eu te adorar com interesse no paraíso, me exclua do paraíso. Se eu te adorar com medo do inferno, queima-me no fogo do inferno. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim o teu rosto. Nós não viemos aqui atrás de chave de casa, nem promoção de emprego e nem porta de nada não, meu irmão. Isso aí tem porque ele tem para dar. Mas eu o adoro porque é dele, para ele, por ele. Não, você pode dar um glória a ele melhor do que esse que você deu. Aleluia. Senhor, tem um pouco da tua água? Ela disse, pois não, senhor. Ela parou, irmão, olha a cena. Ela parou e disse, pois não, senhor, para a mão aí. Ela baixou o seu cântaro e começou a despejar água na mão dele. Ele começou a beber. Quem sabe ele disse, os 4 sinais aconteceu, mas agora eu quero ver o quinto. E o quinto não é eu que vou pedir, não. É ela que tem que oferecer. O texto diz que ele está bebendo água do cântaro dela. Ela corre os olhos no camelo e pergunta assim, os seus camelos já bebeu água, senhor? Não, segura o glória. E prepara para dar um melhor do que esse. Ele diz, não, ainda não. Ela disse, então fica com o meu cântaro e vai bebendo água que eu vou pegar o teu e vou dar água para os teus camelos. Ele levanta e diz, louvado seja o Deus do meu... Deus tem resposta para alguém na fonte. Hoje aqui... Vem comigo aqui, vem comigo. Ela desce e pega a água, dá para os camelos. Quando ela acaba de saciar a sede dos camelos, ele abre a bolsa, pega adorno e dá para ela. Presta atenção. Ele abre a bolsa, pega presentes e dá para ela. Ela se adorna com os presentes e corre para casa. A pergunta é, irmão Eliezer, você não vai correr atrás dessa moça não, não? Tudo que tu pediu para o Deus de Abraão aconteceu, agora a moça sumiu. Ele não ia conseguir correr. Ela era uma moça e ele era um senhor. Mas ele falou, se o Deus do meu senhor começou a dar resposta na fonte, eu vou continuar na... Ele ficou na fonte e ela correu para casa. Quando ela correu para casa, quem que ela encontra? Labão, seu irmão. Seu irmão olhou para ela e falou assim, de onde você vem vindo? Ela disse, eu venho vindo da... Mas esses presentes que você está aí adornado, quem foi que te deu? Foi um homem que eu conheci na... Ela disse, então fica aí que eu vou lá conhecer esse homem também. Preste atenção. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Eu vou repetir. Ela desceu... Não é para dar glória que eu estou repetindo, não. Você só dá glória se você tiver glória para dar. Agora preste atenção. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, recebeu na fonte, entregou na fonte e levou para casa. Se você crê, agora receba. O que você está recebendo hoje na fonte, tu vai levar para a tua casa. Quando Labão olhou, falou, tu recebeu na fonte? Foi, pois eu vou descer na fonte. Então levanta a mão que eu vou profetizar. Agora se você crer, receba. O que você está levando para a tua casa vai despertar interesse em quem está lá para descer na fonte junto. Levanta a mão que a profecia está na casa. Deus vai libertar, Deus vai arrancar da boca de fumo, Deus vai arrancar do boteco e vai colocar na fonte para beber água com você. Tu pode dar um glória por esta palavra? Vem comigo, irmãos. Você pode até dar glória, mas vem comigo aqui por causa do horário. O texto vai dizer que Labão desceu na fonte. Eliezer está de pé lá. Labão disse assim, foi o senhor que encontrou uma moça aqui e deu uns presentes para ela? Foi eu mesmo. O senhor não quer ir para minha casa, senhor? Eliezer sabia que Deus estava no negócio, falou, vamos. Pegou os camelos e subiu para a casa de Rebeca. Quando chegou na casa de Rebeca, Labão disse, solta seus camelos no pasto, tem pastagem para os seus camelos. Soltou os camelos nos pastos e disse, vamos entrar porque tem uma mesa já preparada para o senhor. Só vai sair daqui vazio quem quiser, tem mesa preparada. Aleluia, estou sentindo Deus aqui, irmãos. Vamos para frente, vamos para frente. Aí o texto vai dizer que Labão entrou na casa, mas quando Eliezer foi entrar, o pai de Rebeca disse, ops, senhor, só um minutinho, segura aí na porta. Por quê? Porque para o senhor entrar na minha casa, eu vou trazer uma bacia de água, porque eu preciso lavar os seus pés. Preste atenção, irmãos. Na fonte ele recebeu água, e na casa de Rebeca ele recebeu água. Só que na fonte ele recebeu água para sanar uma necessidade. Mas na casa ele recebeu água para lavar os pés.
Eu vou tentar te traduzir isso aqui, porque minha mente é muito rasa. De você vir na fonte, é inevitável de você ser abençoado. Só de você estar aqui, você já é abençoado. Só que eu quero te dar uma notícia, não fica saciado com o que tem na fonte, não. Entra na casa e senta na mesa. Se tu tá gostando da fonte, se tu sentar na mesa... Só que nem todo mundo consegue sentar na mesa. Por quê, pastor? Porque lavagem de pés fala de mudança de vida. E tem gente que não quer mudar de vida. Isso aí é para sexta-feira, irmão, mas já recebe por antecipação aqui. Tem gente que fala assim, ele gosta do evangelho, gosta da palavra, gosta de cantar, sente uns arrepios. Mas mudar de vida, não. Aí nunca vai sentar na mesa, porque não quer deixar ele lavar os pés. Mas Deus está dizendo, se você gostou do que eu estou fazendo só na fonte... Se você deixar eu lavar os teus pés, você vai sentar na mesa. Mas vamos para frente, porque o horário não permite nós abrir espaço para nada. O texto vai dizer que ele lava os pés quando senta na mesa. Alguém diz, pode comer porque é tudo para você. Ele diz, não, mas antes de comer eu quero falar um negócio. Aí alguém diz para Eliezer, pode falar. Ele começa dizendo, irmão, ele dá uma aula. Só esse versículo aqui dá para nós falar uns 20 minutos. Ele começa dizendo, ele poderia dizer, eu me chamo Eliezer. Eu sou servo de um senhor por nome Abraão, que já é velhinho e não manda mais nada. Não, prega atenção no texto. Quem cuida da casa dele sou eu, quem compra sou eu, quem vende sou eu, quem granjeia sou eu, quem negocia lá sou eu. Tanto é que está tudo comigo aqui. Ele é o dono, mas quem manda lá sou eu. Eu vou traduzir para quem não entendeu entender. Eu canto, eu toco, eu prego. Se for para colocar ele, por que não coloca eu? Coloca eu que você vai ver se não dá certo. Mas Eliezer, quando sentou na mesa, diz, eu sou servo. Para você dar um glória melhor do que isso. Eliezer diz, está no pasto, mas não é meu. Está na mala, mas não é meu. É dele, por ele, para ele. Eu vou traduzir para você entender. Tu canta, mas não é teu. Eu prego, mas não é meu. É tudo dele, para a glória do nome. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. É dele. Irmão, desculpa. Eu preciso, nem que eu não conclua a mensagem, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Desculpa da minha liberdade. Eu tenho ranço de gente metida. Desculpa do que eu vou dizer. Eu tenho pavor de gente metida. A pessoa quando é metida da porta da igreja para fora, já é feio, mas ela é fora. Se tem uma herança, se tem um patrimônio, se tem um bem, enfim, que tem alguma coisa de valor, já é feio, mas ela é fora. Agora a pessoa ser metida dentro da igreja porque canta, ser metido porque pega, ser metido porque trabalha, exerce alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Nós não temos nada, está na mala, mas não é nosso. Esses dias eu fui pregar numa grande igreja, uma igreja enorme. A primeira galeria, segunda galeria com galerias laterais, mas não tinha lugar para colocar o pé. Aqui o sentado pastor presidente, e aqui me colocaram eu. E aqui um corredor para ir para o púlpito. Púlpito lotado de obreiro. E eu estou aqui cultuando a Deus. E na noite ia cantar uma cantora de renome no mundo gospel. De repente chegou um diácono. Ele veio no centro do corredor entre eu e o pastor presidente. O pastor presidente é um homem baixinho assim, mas valente. O diácono catou na orelha do pastor e falou assim, pastor, a cantora já está aí. O pastor olhou para ele e falou, e? Ele falou, e que ela está pedindo para um grupo de diáconos ir lá no carro para fazer um cordão de isolamento para ela entrar no culto. Não, porque se ela vem aqui, você fica correndo atrás pedindo autógrafo. O culpado desses intergalácticos da fé somos nós mesmo. Que acaba o culto e fica bajulando, viu? Tira uma foto, não sabe nem da vida, da porta da igreja para fora e depois coloca na rede social. Referência para a nossa geração. Referência ao teu pastor que ora por você e jejua por você. Somos nós que somos culpados desses estrelões da fé nos altares. Eu agora ali, socorrendo meus filhos, um irmão falou, pastor, me indica um pregador. Pelo amor de Deus, o que eu ia trazer não pode vir. Me indica alguém, mas me indica um crente que não está fazendo do altar cabide de emprego. Me indica um crente que vem aqui com zelo com a noiva, não é com o interesse do cifrão. São esse povo que está encharcando os altares. Eu não vou nem abrir, isso é para sexta-feira, irmão. Vem sexta que você vai ver, vai te esperar aqui. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, vai lá e fala para ela que se ela não quiser descer, ela pode ir para o hotel. O dinheiro dela chega lá. Mas não vai um diácono socorrer ela. Já aproveita e diga para ela que essa igreja tem 3 entradas, frontal, lateral e trás. Eu não quero que ela entre pelo trás nem pela lateral, quero que ela entre pela frente. Diga para ela que a igreja tem 4 corredores, eu quero que ela entre pelo do meio. E o diácono falou, sim senhor pastor. E se ela perguntar por que o pastor pediu tudo isso, diga para ela que quem morreu por nós nessa igreja, passeia no nosso meio, não é ela que vai entrar isolada aqui não. Toma, receba. Podia ter dormido sem essa, né, irmão? Se todo mundo agisse assim, era menos estrelões. Mas Eliezer diz, eu sou servo.
Sou servo de um homem. Aí ele conta tudo que eu contei até agora. Um homem chamado Abraão, que tem um filho de 40 anos, que é solteiro. Ele quer que o filho casa, mas ele não quer que se envolva com qualquer mulher. Repetindo, porque o texto vai dizer, tem 67 versículos, que ele repete tudo. O meu Senhor me chamou, me fez eu fazer um juramento. Eu fiz o juramento, eu cheguei na cidade de vocês, não sabia onde ir. Eu fui na fonte, na entrada da cidade. Cheguei na fonte, coloquei meus joelhos no chão, com os meus camelos. Fiz uma oração, pedi sinais, pedi 5 sinais. Que a moça descesse na fonte, levasse o cântaro, enchesse o cântaro. Eu ia pedir água, ela ia dar água para mim, para os meus camelos, ela ia oferecer. Pois não é que chegou a moça de vocês? Ela desceu na fonte, levou o cântaro, encheu o cântaro, eu pedi água, ela não era oferecida não, é resposta de oração. Ela me deu a água e para os meus camelos foi ela que ofereceu. Aí Labão disse assim, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir um português nosso, irmão? Labão disse assim, foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio aí isso aí é coisa de Deus, nós não tem nada para falar contra. Só tem que saber se a noiva quer ir. Se a noiva quiser ir, porque descer na fonte é uma coisa, mas sentar na mesa é para a noiva. Pergunta para ela, ô Rebeca, ela já saiu do quarto pronta. Na verdade ela saiu pronta da fonte. Irás tu com este varão? Ela não tutibiou não, irei. A trombeta pode tocar agora. Não fique esperando picanha não, meu irmão. Não fique esperando alguém encher o tanque do teu carro não. O teu compromisso não está aqui embaixo não. Tu vive aqui, mas tu não é do aqui, nós somos de lá. A trombeta pode tocar. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Se a trombeta tocar agora, só vem na fonte por interesse ou já está adornada para subir? O horário não permite, vem comigo. Aí o texto vai dizer que ela disse, eu irei. Então vamos. A mãe de Rebeca entrou em cena. Não, só um minutinho, senhor. O meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou, até a moça falou. Mas eu sou a mãe, eu quero falar. Pega o texto para tu ver. Alguém disse, então pode falar. Se fosse eu ia falar, a oportunidade está com a senhora, irmã. Pode dar saudação aí. O senhor me dá uma semana para mim me despedir da minha filha? Porque o meu cunhado, quando saiu daqui, faz 65 anos, ele nunca mais voltou. É provável que a minha filha vá e eu não vejo mais ela em vida. Você me dá só uma semana, se eu estivesse lá, eu ia dizer, Eliezer, só de ter acontecido tudo isso no primeiro dia, varão, deixa ela ficar uns 10 dias com a mãe. Mas Eliezer não mudou, não. Labão disse, uma semana a mãe merece. O pai disse, uma semana não é nada. Mas Eliezer disse, não me detenhas. Eu não vim brincar de passear. Eu não vim esnobar o que o meu Senhor me deu. O talento está comigo, mas não é meu. Eu não vim aqui brincar e nem esbanjar o que é dele. Eu vim aqui com uma ordem. E a ordem dele é, Eliezer, vai lá. Vai, procura, acha, prepara e me traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, preparei. Se ela quiser, eu vou levar. Rebeca diz, eu estou pronta. A pergunta é, como é que nós estamos? Olha, irmãos, eu não vou concluir por causa do horário, mas nesses 5 minutinhos me permitam falar um negócio. Estamos vivendo o tempo do fim. Não fica assustado quem está no governo, quem está fora do governo, quem entra e quem sai. O mundo tem que estar alinhado numa linhagem para o filho da perdição se manifestar. Então não fica assustado não. Quem conhece a Bíblia sabe do que está acontecendo. Nunca brincamos de ser crente. Está com medo por quê? Se nós estamos vendo a palavra se cumprir. Eu tenho 45 anos. Vou fazer agora em fevereiro. Fazem 45 anos que eu ouço que vai ser. Tem terremoto, rumores de guerra, peste, filho contra pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. Faz 45 anos que eu ouço isso e até agora ele não voltou. Paulo tinha tanta confiança que Paulo disse assim, os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Agora nós que estaremos vivos vamos ser transformados. Ele achou que ele ia ser. Ele foi embora, mas o filho do homem não voltou. A pergunta é, não acredita mais? Não acredita mais que o Eliezer está aqui com o mandado do Abraão dizendo, vai lá e procura uma noiva para o meu filho? Irmão, não tem texto na Bíblia melhor para falar da Trindade e a igreja como Gênesis 24. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão, de Isaac, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo da Rebeca, eu falo da igreja. O pai chamou Eliezer e disse, vai lá em Ribeirão. Procura para o meu filho uma noiva. Não ofereça nada, lá vai ter muita interesseira. Mas você vai atrás de quem não está interessado em nada, porque é aqui que ela vai herdar. Adorna ela, prepara ela para a hora que chegar, você me trazer. Como é que nós estamos? Alabaxore, calabai. Olha, irmãos, presta atenção. Ela monta no camelo e ela volta para casa. Ou melhor, ela vai para a casa de Abraão. Se você prestou atenção na minha linha de raciocínio do início da palavra, tu vai entender o que eu vou dizer. Quantos dias levou para ele ir? Eu quero crer que no mínimo foi 30 para ele voltar. Agora a pergunta é, tu já parou para imaginar qual foi o bate-papo desses dois em 30 dias? Carregado de camelo no meio do deserto? Quando você entra novo num serviço, você chega em casa à noite, Gisiel, e alguém pergunta para você, como é que foi o teu dia? Ah, foi difícil, eu não conheço a empresa, não conheço todo mundo, o serviço eu ainda não peguei, mas eu conheci alguém lá. Me deu um toque, gente boa a pessoa. A pergunta é, gente boa em 8 horas de serviço? Pode até ser gente boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se em 8 horas já achou alguém gente boa, e 30 dias viajando de camelo? A pergunta é, você já imaginou qual foi a conversa dos dois?
Eu vou falar para quem é casado aqui, namora, é noivo ou é comprometido. Você com certeza acredita em amor à primeira vista. Ou você chegou cego no altar com a venda tampada e chegou quando falou amém, tu abriu a véu para tu ver com quem tu está casando. Foi assim? Não foi, irmão. Você olhou e disse, Quando eu vi a Sheila a primeira vez, eu falei, vou colocar aquela mocinha no meu nome. E coloquei, irmão. Ou seja, você olha, você interessa. Vai aprendendo aí, varão. Você manda, você manda um currículo. Irmã, fica orando com os olhos fechados, vai passando, você nem enxerga. Aí você fica que nem Isaac, quarentão, solteirão. Fica tranquilo, abre o olho, ora mais hora de olho aberto. Irmão. Você olha, ora, manda o currículo, troca uma conversa. Oferece um salgado para ela no fim do culto, varão. Oxi, terra. Bom, mas vamos lá, esse assunto é para um outro dia. Aí você gostou, pede namoro, começa a namorar. Gostou mesmo, gostou tanto que pediu para ficar noivo. Para ter certeza, teve certeza do noivado, pediu em casamento. É assim ou não é? Ou seja, você teve o primeiro olhar para você começar a sentir alguma coisa. Agora, eu creio que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. De onde o senhor tirou isso, pastor? Não, eu tirei de mim. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista eu acho que foi assim. Por quê? Você já parou para imaginar, meu amigo? Eliezer, 30 dias na viagem, dizendo, você não sabe o que te espera. Você vai ver que moço. Você vai conhecer teu noivo. Você vai ver ele de perto. Menino puro, menino de oração. Filho de um homem de uma envergadura espiritual tremenda. Eu quero crer que ela já começou a amar aquele moço antes de conhecer. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque tem gente que riu, mas você vai entender minha linha de raciocínio. Quantos amam Jesus aqui? Dão glória. A pergunta é, você já viu ele? E como que tu ama sem ver? Tem gente que tem uma inspiração, pinta um quadro com ele loiro dos olhos azul, outro ele meio dourado com os olhos verdes. A pergunta é, você sabe se ele é dourado ou se ele é loiro? Agora a pergunta é, por que você ama ele? Porque todo culto o Eliezer está aqui dizendo, você vai ver quando a trombeta tocar. Você vai ver quando você vê ele nas nuvens. Resumindo, caso do horário, viaja 30 dias, quando chega perto do portão da terra de Abraão, o texto diz que ela olhou de longe e viu um moço. E a Bíblia vai dizer, e subi Isaac pelo caminho da oração. Era crente, ainda orava. Ela desce do camelo, chega na orelha de Eliezer e fala, Eliezer, quem é aquele moço que vem vindo ao nosso encontro? Porque pelas características ela já sabia, é ele. Mas eu quero ter certeza. Eliezer diz, aquele moço? Aquele moço foi para ele que eu fui te buscar. Ela já amou tanto e reverenciou tanto que ela sobe no camelo, tampa a cabeça, abaixa a cabeça com sinal de reverência. E quando chega na tenda, não foi para Isaac não. Abraão vem, pega a moça, pega o filho, dá a moça para o filho e coloca os dois na recâmara de Abraão. Porque tem um hino que diz assim, nós nunca vimos ele, mas tem um hino que diz assim, ó, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Para quando entrar na recâmara, o hino ainda vai dizer assim, então me leva à sala do trono, mostra-me a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Levanta a mão que nós estamos debaixo de uma nuvem profética. A bênção de Deus vai contigo, a trombeta vai tocar. Receba esta palavra. Vamos a um texto, livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler 7 versículos, 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 7. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. E disse um dos servos, serve-te de ires com os teus servos. E disse ele, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, aonde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pedaço de pau, lançou ali naquele lugar, e fez o ferro flutuar. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está narrando um dos grandes milagres que Deus usara este homem chamado Eliseu para fazer. Nós sabemos que Eliseu foi o sucessor de Elias. Quando nós falamos do nome de alguns homens de Deus na Bíblia,
tem algumas características que marcaram a sua trajetória, e eu particularmente, quando lembro de alguns homens de Deus, eu me lembro de alguns feitos que Deus o fez, e nós o chamamos pelos feitos. Por exemplo, Eliseu foi o sucessor de Elias. Deus levanta esse homem para suceder este outro grande homem de Deus chamado Elias. Quando eu falo de Elias, eu me lembro logo de fogo. Então, para mim, Elias, o que eu estou dizendo aqui não é doutrina, mas para mim Elias é conhecido como o profeta do fogo. Profeta do fogo porque Deus usara de forma poderosa, e através do seu ministério, Deus se apresentava em fogo para responder o seu ministério. Por exemplo, Deus responde para Elias em fogo quando ele vai oferecer o sacrifício adiante de Deus, quando ele estava lá no monte disputando com os profetas de Baal. A Bíblia diz que o fogo foi tão inflamado que até o pó que estava no altar, o fogo de Deus lambeu. Profeta do fogo, porque a Bíblia vai dizer que quando aquele capitão vem com seus 50 homens para prender Elias a mando do rei, a Bíblia diz que aquele homem chega no pé do monte, Elias lá em cima, aquele homem chega no pé do monte e grita assim: Elias, homem de Deus, o rei manda você descer. E de uma forma simples, sem fazer barulho, sem arrodeio, sem campanha, sem gesticular, ele olhou e falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E toma fogo, matou 51 homens. Ou seja, quando eu falo deste homem, eu me lembro logo de fogo. Ou seja, para mim, uma das características deste homem que eu posso chamá-lo é Elias, homem de Deus, profeta do fogo. Quando eu falo de Eliseu, eu já me lembro da sucessão de Elias. Para mim, Eliseu, para mim não, a Bíblia vai dizer, ele foi o sucessor de Elias. Mas nós também chamamos Eliseu do profeta da porção dobrada, porque a Bíblia diz que quando Deus arranca Elias, se o horário permitir, nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que uma das coisas que ele pede é a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E é este homem que Deus vai levantar para ser o sucessor do profeta Elias. E detalhe, Deus levanta este homem em uma época em que Elias estava amargurado, trancafiado dentro de uma caverna, desejando a morte, achando que só tinha ele sobrevivido da perseguição de Acabe e da sua mulher Jezabel. A Bíblia diz que ele está dentro da caverna, desejando a morte, quando de repente desce fogo de Deus do céu. Aí o texto diz que Elias olhou e falou: bom, se é fogo é o meu Deus, porque eu conheço Deus como fogo. Aí o texto diz que quando ele sai fora da caverna, a Bíblia diz assim: Deus porém não estava no fogo. Ele se sente frustrado, volta para a caverna. A Bíblia diz que tem um grande terremoto. Elias olhou e falou: Deus que eu conheço do fogo não veio através do fogo, mas só pode ser ele através do terremoto. Ele sai para o lado de fora da caverna e a Bíblia diz assim: Deus porém não estava no terremoto. Aí o profeta ficou frustrado, porque dá a entender que o profeta era do movimento, o profeta era do manto. Se não for fogo e não for terremoto, não é Deus. Ele entra de novo dentro da caverna, e quando ele está desejando a morte, a Bíblia diz que veio uma voz suave, uma voz mansa, e diz: Elias, homem de Deus. Mas se Deus não está no fogo, se Deus não está no terremoto, não é nessa voz suave que ele vai estar. Quem é que está falando? Sou eu, Elias. Sai da caverna. Oh glória, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele responde: Senhor, Jezabel quer me matar, matou os teus profetas, matou todo mundo, só sobrou eu. Deus diz: quem falou? Eu tenho 7.000 guardado, melhor do que você. Oh glória, porque tem gente, irmãos, que acha que a igreja está acabando. Tem gente que vive de saudosismo. Eu vou falar, Deus me trouxe aqui, eu vou entregar essa mensagem no altar. Tem gente que gosta de saudosismo. Tem gente que diz: na minha época a igreja, na época do fulano, o pregador na época do ciclano. Quero te dar uma notícia: o Deus que usou o fulano quer usar você também. Oh glória, o Deus que se manifestou lá atrás através de homens e mulheres de Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus ainda tem levita no altar, Deus ainda tem levita na igreja, Deus ainda tem sacerdote na casa. E deixa eu fazer uma pergunta por desencargo de consciência: tem adorador aqui nesta noite, irmão? Será que pode me ajudar um pouquinho com o retorno? Só um pouquinho de retorno, por favor. Então é nesta hora que Deus se apresenta para Elias. E a Bíblia diz que quando Deus se apresenta para ele, Deus ainda fala para ele: e sai daí, que inclusive eu já tenho o homem que vai te suceder. Eu já tenho aquele que vai ocupar o teu lugar. E a Bíblia diz que ele sai, e Deus o leva até onde está Eliseu. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vai levar este homem até a presença do seu sucessor, que é Eliseu. E Deus vai encontrar este homem, ou melhor, Elias vai encontrar este homem numa posição totalmente desfavorável, num lugar totalmente desfavorável, porque Deus é especialista em achar quem está escondido. Deus é especialista. Os olhos de Deus podem escapar do olho do homem, pode escapar do olho de A e de B, mas do de Deus não se escapa. Deus é especialista em chamar os improváveis, aquele que alguém olha e diz: não dá nada, não vai virar nada, mas o céu aponta e diz: é meu, é minha, eu vou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quem que Deus vai levar? Até onde Deus vai levar Elias? Até Eliseu. Aonde está Eliseu? A Bíblia vai dizer que ele está numa
posição, num lugar e fazendo algo improvável. O texto diz que primeiro, ele está no campo. Segundo, ele está na 12ª posição. E terceiro, fazendo algo que, se nós fôssemos olhar, não poderia ser o sucessor do profeta Elias. A Bíblia diz que esse homem está arando a terra na 12ª fileira de boi, no campo escondido. E é lá que Deus vai achar ele. Porque Deus acha, oh glória a Jesus. Irmão, pode estar onde for. Tem uma palavra de Deus profética para esta igreja. Não é semana profética? Então levanta a mão, receba a profecia e leva para a tua casa. Deus vai aonde o homem não vai. Deus alcança aonde a tua mão não alcança. Se você crê, dê glória por esta palavra. Deus vai buscar, ainda que alguém diz assim, não vai virar nada, é dor de cabeça, Deus vai trazer, vai salvar, libertar, dá glória, Deus vai usar. Receba esta palavra. A Bíblia diz que Elias passa por Eliseu, passa pela 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, na 12ª fileira. A Bíblia diz que ele arranca a capa e joga sobre Eliseu. E o que me chama a atenção é a resposta desse moço. O moço não olha para o profeta dizendo, está acontecendo alguma coisa? Por que você jogou a capa em mim? Parece que ele já estava esperando. Porque o texto vai dizer que quando Elias faz isso, a Bíblia diz que ele responde dizendo assim, ó, dá para você me esperar um pouquinho? Por quê? Porque eu vou ali em casa me despedir dos meus pais. Irmão, Deus é demais, irmão. A Bíblia diz que Elias olhou para ele e falou assim, vai e volta-te pelo que eu te fiz. A minha tradução diz isso. Mas tem tradução que diz assim, vai e volta. Você sabe o que está acontecendo. Oh, glórias a Jesus. O texto diz que ele vai, despede dos pais, e quando ele volta, ele toma 2 atitudes. Quantas atitudes eu disse? Primeiro, ele aceita o chamado. E quem aceita o chamado, automaticamente aceita a mudança. Porque é impossível aceitar o chamado de Deus e não ter mudança de vida. Tem gente que quer ser vaso de Deus, mas não quer mudar de vida. Quando Deus chama para ser, Deus chama para usar, Deus também muda a vida. Você acredita nisso, irmãos? Eu não sei se os irmãos já ouviram isso, mas se ouviram, escute de novo. Toda casa, se não tem o capricho de ter um quartinho da bagunça, tem um cantinho da bagunça. Toda casa. Um cantinho ou um quartinho tão particular que você não tem coragem de abrir para receber as visitas lá dentro. E não adianta ficar firme que daqui a pouquinho Deus vai começar a revelar aqui. Você quer ver? Quando toca a campainha que chega a visita, a primeira coisa que você fala para as crianças, fecha a porta do quartinho. Por quê? Porque a visita não pode ver o que está lá. E detalhe, o que está lá é teu. É bagunça tua. É tão tua que quando você vai e pede para alguém buscar alguma coisa, a pessoa chega lá, olha e não enxerga. Ele diz, não tem. Você diz, lógico que tem. Você entra lá, na primeira tu acha o que tem. Por quê? Porque a bagunça quem fez foi você, e você entende a bagunça que está no quartinho. É um quartinho tão desarrumado que quando você olha para ele, você precisa de coragem para colocar ele em ordem. Mas chega um dia que você encara e cria coragem. A primeira coisa que você faz, você diz, hoje eu vou limpar esse quartinho. Aí você começa a arrancar tudo que está lá dentro. Você quer ver como Deus vai falar com você? Você pega coisas que você diz assim, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui. Olha Deus falando, irmão. Você tira tudo para fora, você arranca o pó. E quando é para você jogar fora o que você não usa mais, porque você nem lembrava que tinha, aí você fica com dó. Você olha e diz assim, eu não uso e nem lembrava que eu tinha, mas vai que eu precise. Resumindo, volta tudo para o mesmo lugar. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui e eu vim para entregar. Deus está dizendo, me dá o quartinho da chave, a chave do quartinho da tua alma. Oh, glória. Porque eu te chamei não foi para você ficar na mesma vida. Deus te chamou para mudar de vida. Eu não sei se você pode dar glória por esta palavra. A segunda coisa que ele faz, ele deixa o passado para trás. Porque tem gente que quer aceitar o convite de Deus, mas não quer deixar o passado para trás. Deus está dizendo, eu te chamei para te mudar, para te usar, para o meu nome ser glorificado. O que Jesus disse? Que aquele que lança mão do arado e olha para trás não é apto para herdar o reino de Deus. Lembra de Pedro? Jesus um dia chama Pedro e disse, Pedro, até hoje você pescou peixe, mas de hoje em diante tu não pesca mais peixe. De hoje em diante tu vais ser pescador de homem. O texto diz que chegou um dia que Pedro quis abrir mão da chamada, do ministério, e disse, eu vou voltar a pescar. Nota de rodapé. Você já viu Deus abrir mão de quem é dele, irmãos? Deus vai aonde ninguém vai. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Oh, glórias a Jesus. Sabe onde Jesus foi buscar Pedro? Na praia. E você conhece o texto, eu não quero entrar nele por causa do horário. Foi buscá-lo na praia, mas Eliseu foi diferente. A primeira coisa que ele faz, despede dos pais. A segunda, pega os boi, o arado. Ele manda o marreta no arado, faz do arado uma fogueira, faz um churrasco, dá para o povo e dá tchau para o passado. Ele está dizendo, nunca mais eu volto para essa vida. Nota de rodapé, quem tem um encontro com Jesus não continua na mesma vida. Eu estou sentindo Deus aqui. E o que me chama a atenção, irmãos, o que me chama a atenção é que esse homem começa a andar com Elias. E quando você vai olhar a narrativa desse texto, dá a entender
que Elias, logo após a consagração, a unção, a escolha de Eliseu, ele já foi tomado aos céus. E não é bem assim. A história vai dizer que ainda tem 2 episódios que acontecem com Elias depois que ele unge a Eliseu. Aquele episódio dos 50 homens com seus capitães e aquele outro episódio da vinha de Nabote. Há quem diga que os dois ainda já andaram junto de 10 a 12 anos. Aqui Deus já nos mostra uma lição. Porque não adianta Deus dizer que tem chamado e vai usar, mas não tem alguém para orientar. O Senhor me ajuda aqui, Jesus. Eu vou deixar essa palavra aqui. Se você canta, o microfone não é só teu. Tem alguém que Deus vai usar. Se você toca, o instrumento também não é só para você. Tem alguém aí, uma geração que Deus vai usar. Oh, glórias a Jesus. Sabe por que a igreja não para, irmãos? Porque Deus vai levantando gerações e gerações. E toda uma notícia, tem quem não quer, tem quem não gosta, tem quem quer abafar. Mas eu quero ser boca de Deus sobre a vida de quem tem chamada de Deus aqui. E se você crer, receba esta palavra. Nada, nem ninguém, nem invejoso, nem perseguidor vai impedir o que Deus tem no meio da tua vida e da tua casa. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Só que a história diz que esses homens vão andar juntos ainda entre 10 a 12 anos. Elias vai passando o legado para Eliseu, vai orientando. Eu entendo assim, se você for ler a Bíblia não vai dizer isso. Mas Deus não ia deixar esse homem 12 anos andando com o sucessor à toa. Ele foi aprendendo com o professor. Só que chegou o tempo, às vésperas, de Deus levar Elias no meio de um carro de fogo, no meio do redemoinho. E a Bíblia vai dizer que eles estão na terra de Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Diga Gilgal. Gilgal significa círculo. Gilgal significa aliança. Então, na verdade, a terra de Gilgal é lugar de aliança. Por quê? Porque foi aqui que foi feita a primeira circuncisão. Foi em Gilgal que teve a primeira Páscoa, quando o povo chegou na terra prometida. Porque Gilgal é lugar de aliança. Está aí o porquê do nome aliança. E vou dar uma notícia: só anda junto quem tem aliança. Quem não tem aliança não dá para caminhar junto. Só anda junto quem tem compromisso e a mesma visão. Quem não tem a mesma visão, Deus vai arrancar do teu caminho. Oh, glórias a Jesus. Irmão, você sabia que tem gente com bênçãos retidas porque faz aliança com quem não tem propósito? Sabe por que Deus arrancou Ló do caminho de Abraão? Porque a chamada que Deus tinha com Abraão era totalmente diferente da chamada que Deus tinha com Ló. Ló andava por vistas e Deus chamou Abraão para andar por fé. E quem Deus chamou para andar por fé não combina andar com quem anda por vista. Então eu quero ser boca de Deus sobre a tua vida. Não fica chateado se ligou dizendo: estou chegando na tua casa. Eu quero ser boca de Deus e dizer: se for para chegar, para atrapalhar o que Deus tem na tua vida, Deus vai romper essa aliança que Deus não está. Eita, Jesus, me ajuda a entregar isso aqui, Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós ficamos perdidos com quem não tem aliança. Eles começam a caminhar junto para o arrebatamento, para a retirada de Elias da terra. E a partida é em Gilgal. Só andaram junto porque tinham aliança. A Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, fique em Gilgal. Por quê? Porque eu vou para Betel. Irmãos, dá para entender isso? Há 12 anos atrás o profeta olhou para Eliseu, jogou a capa e disse: vem, porque você sabe o que está acontecendo. 12 anos se passou, o mesmo profeta olhou para o moço e disse: agora você fica aqui. Ué, mas mudou? A Bíblia não diz, mas a Bíblia me dá liberdade. Eu quero crer que Elias estava testando para ver se o discípulo estava no mesmo propósito. 12 anos se passaram. Como é que está o propósito do Eliseu? E nós, irmãos, como nós estamos na caminhada? Como que está o nosso propósito diante de Deus? Tem gente, irmão, mais presa em cargo do que no propósito que Deus tem. E se nós não tomarmos cuidado, esse povo nos engana. Desculpa, mas eu vou entregar. Ô, irmãos, eu vim aqui ser boca de Deus. Quanta gente mais preso a um instrumento do que ao propósito, com todo respeito aos músicos. Quanta gente mais preso porque gosta de cantar, mas não tem mais propósito. Quantos pregadores em cima do altar que estão presos mais no cargo, mais na posição, mas não tem mais o mesmo propósito. Mas eu vim aqui como homem de Deus dizer: Deus vai voltar. Oh, glória. Receba esta palavra. Levanta a tua mão para o alto e receba esta palavra. Sabe aquela chama que queimou no teu peito, na tua alma, que quando você aceitou a Jesus parece que você era um menino novo que ganhou o doce favorito? Sabe aquela época, e quando chegava a hora de vir para o culto, você não via a hora de vir para o culto que você amava? Mas parece que o tempo foi passando e o propósito vão ficando para trás. Mas eu quero ser boca de Deus para dizer: Deus vai voltar a dar a alegria da salvação para quem chegou aqui nesta casa. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Eita, eu estou sentindo Deus aqui.
Alabashui, Kalamanai. Quem não tem o mesmo, quem não está com o mesmo propósito, meu irmão, como nós temos visto pessoas inconstantes, pessoas que parecem que perderam a convicção da chamada, e isso pode confundir. Tem gente que canta, que toca, que prega, mas porque gosta, mas já perderam a convicção, perderam o foco, perderam o alvo. Mas eu vim aqui como um homem de Deus, profetizar sobre a minha e a tua vida, que nós possamos ser como Daniel. Oh, glórias a Jesus. Estou sentindo uma graça aqui, irmãos. E eu não estou falando isso para você dar glória não, viu? Eu estou falando isso porque eu estou sentindo de verdade. A Bíblia diz que Daniel, quando foi para a Babilônia, estava na casa dos 16 anos. Ele já estava no final do cativeiro, e o cativeiro durou 70 anos. Ou seja, 70 com 16 são 86 anos que se passaram. No capítulo de número 5, quando o filho de Nabucodonosor chama Daniel, a Bíblia diz que quando Daniel entra perante ele para ler e interpretar o que aquela mão misteriosa escreveu na parede, o texto vai dizer que ele olhou para Daniel e diz: és tu o mesmo Daniel, meu santo, da época do meu pai? Ele disse: vive tu, ó rei, eternamente. Eu não mudei não. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu estou longe de casa, mas o Deus da minha casa não está longe de mim. Eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Propósito só não é na hora do culto, não. Tem gente que acha que santidade com Deus é só na hora que começa o culto. E quando acaba o culto, quando ele passa da porta para fora, ele volta com a vidinha que ele tinha. Quem tem propósito é crente aqui, é crente em casa, é na empresa. Você pode erguer a mão e dar outro glória melhor do que esse que você deu? Glória ao nome de Jesus. Fica aqui. Não, eu não vou ficar não. Nota de rodapé: cuidado para você não ser reprovado no teste. O Deus que te chamou, Ele continua no mesmo lugar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Dalila nunca deixou de ser Dalila. Foi Sansão que deixou de ser Sansão no colo de Dalila. Que Deus em Cristo nos guarde e que o nome de Jesus continue sendo glorificado através das nossas vidas. Quantos dizem amém? Amém. Ele chega em Betel. A Bíblia diz que quando ele chega em Betel, Betel, irmãos, a tradução da palavra Betel significa casa de Deus. E eu vim dar uma palavra de consolo para alguém aqui. A casa de Deus é lugar de desafio. Tem gente que acha que o desafio está da porta da igreja para fora. Muitas das vezes desafio, irmãos, para quem tem chamada e aliança, está da porta da igreja para dentro. Betel é lugar de desafio. Quem entra na igreja e não quer ver defeito é a mesma coisa de ir no hospital e não querer ver doente. O Senhor me ajuda. Até porque aqui só tem ex. E posso te dar uma notícia? Tem gente que nem alcançou a posição de ex ainda, porque nem liberto foram. Betel é lugar de desafio. Foi em Betel que Jacó, quando fugiu da casa do seu pai, teve que passar uma noite. Foi em Betel que ele teve que colocar a cabeça no travesseiro, a cabeça na pedra e fazer da pedra um travesseiro. Porque aqui é lugar de desafio. E vou te dar uma notícia: só permanece em Betel quem tem aliança. Oh, glórias a Jesus. Quem não tem aliança não consegue permanecer em Betel. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que dizem assim: eu não imaginava que na igreja existia isso. Nota de rodapé: existe. Na igreja, Betel, tem quem promete e não cumpre, quem cumpre não paga. Na igreja, em Betel, tem mão que ergue para adorar, mas se pisar no calo, tem mão que desce para resolver. Senhor, me ajuda a pregar aqui, Jesus. Você está comigo, irmão? Você pode dar uma glória por essa palavra? Eita, eu não sei o que você veio ouvir, mas receba o peso desta palavra. E vou te dar outra notícia: não adianta você ficar com não me toque, não me rele, dizendo: ah, nem na igreja eu quero ir mais, nem quero cantar mais, eu não quero pregar, não quero mais ministério, não quero tocar, não quero mais trabalhar na igreja. Por quê? Porque fulano me fez isso, me olhou assim, desviou de mim, falou de mim. Nós estamos em Betel. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia. Eu não sei se os irmãos já viram falando isso, mas vou te dar uma notícia: aqui é que nem a arca de Noé, irmão. Aqui tem de tudo. Irmão, você já parou para imaginar o desafio desse homem, Noé? Quando Deus falou para ele: Noé, coloca os bichos para dentro da arca, que está chegando a hora de eu fechar a porta. Eu vou pegar os domésticos. Deus disse: não, doméstico e selvagem. Porque na arca tem doméstico e tem selvagem. Na arca tem aquele que diz assim: estou pronto, o que é para fazer? Fica na porta, estou na porta. No estacionamento, estou no estacionamento. Limpa o chão, limpa o chão. Mas tem aquele na arca que diz assim: dá para ficar lá fora? Fica ele, não, eu. Não manda em mim. Nós estamos todos na mesma arca, na mesma viagem. Não, quem está entendendo isso pode dar um glória por esta palavra. Irmãos, na arca tem quem vem e diz assim: que culto, que palavra, mas ardeu, mas que coisa boa. Eu estou sentindo Deus aqui. Por quê, pastor? Porque na arca tem de tudo. Lembra de quando estava perto de Deus deixar Noé sair da arca? Aqui que foi que Noé fez? Ele soltou 2 aves. Quantas aves? A pomba e o corvo. Vamos lá? A e o.
Ele soltava a pomba e o corvo. A pomba voltava rapidinho e cansada e com fome. Por quê? Porque não tinha lugar para ela pousar e nem nada para ela comer. E o corvo demorava para voltar. E quando voltava, Noé dava ração para a pomba e ração para o corvo. A pomba comia, o corvo não. Sabe por quê? Porque fora da arca não tem lugar limpo para a pomba pousar. Fora da arca não tem comida que faz parte do cardápio da pomba. Mas o corvo não. Lá fora tem tudo que o corvo gosta. Ele enchia o papo de carniça e quando voltava para a arca ele dizia: eu não quero comer isso. É claro, na arca é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa. Tem gente que vem e fica medindo: fulano canta melhor, o culto de tal é bem melhor, o ciclano fala melhor. Eu vou te dar uma notícia: vem com o papo cheio e chega aqui dentro e não quer comer o que Deus coloca na mesa. Você pode dar um glória por esse cardápio que Deus está mandando? Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Só que tem uma coisa, irmão: quem entende o desafio de Betel não pode dizer outra coisa a não ser dizer que aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Você quer ver? É em Betel que nós achamos a presença de Deus. É em Betel que está as promessas de Deus. É em Betel que Deus derrama a sua graça. Aqui é a casa de Deus. Prepara um glória, a porta do céu. Betel. Glória. Não julgue o seu irmão porque ele está aqui ou não deveria estar, porque nós estamos tudo no mesmo barco e todos estamos tendo um encontro com Deus para Deus mudar as nossas vidas. Se você entende isso, você pode dizer amém? Precisamos conviver com as nossas diferenças. Não deixe Betel te parar. Vou dar uma notícia, irmão: em Betel tem cara feia. Em Betel tem menear de cabeça. Em Betel tem aquele que escuta, mas daqui a pouquinho ele leva, e quando ele leva distorcido. Em Betel tem aqueles que mudam de corredor para não apertar tua mão. Em Betel tem aqueles que faz de tudo para você sair do departamento, porque para você ele é uma pedra de tropeço, ou para ele você é uma pedra de tropeço. Isso é em Betel. Mas eu quero te dar uma notícia: não deixe ninguém te parar em Betel. Sabe por que você chegou aqui? Porque você tem uma aliança. E vou dar uma notícia: quem fez aliança com você, meu irmão, glória, quem morreu por você não foi o perseguidor. Quem morreu por você não foi o caluniador. Quem morreu por você não foi o teólogo. Na meu pulso não tem marca de cravo, do meu lado não tem furo de lança, no meu pé não tem furo de cravo. Quem morreu por você está sentado no trono e tem com você uma aliança. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Sabe por que você está aqui? Porque Deus fez com você uma aliança. E ainda que o inimigo queira romper a aliança, Deus todo culto te traz aqui para dizer: eu estou renovando contigo a aliança. Quem sabe tem alguém aqui me escutando, você nem daqui é, mas quem sabe tem alguém aqui me escutando, quem sabe tem alguém aqui pelas redes sociais me escutando, dizendo: eu entrego, eu paro, não continuo. Por quê? Porque está demais dentro da igreja. Estamos todos em Betel. Diga: em Betel. Repita: em Betel eu não vou parar. Você crê nesta palavra, irmãos? Olha o que ele diz: fica em Betel. Eliseu olhou para ele e falou assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Sabe o que ele está dizendo? 12 anos se passou, mas eu não perdi a convicção, não. Eu continuo na mesma convicção, eu continuo no mesmo propósito, eu tenho o mesmo desejo. O fogo queima nos ossos. Irmão, quem tem ministério, o fogo queima nos ossos. Tem gente que diz assim: eu estou cantando demais, eu quero ficar esses dias quietinho. Deixa uns 3, 4 cultos sem cantar, você vai ver se vai continuar a ficar quietinho. Só se tiver pecado incubado, aí o pecado consegue abafar. Mas quem tem vida com Deus e tem ministério não consegue. Quem canta não consegue ficar sem cantar. Quem toca não consegue ficar sem tocar. Quem prega não consegue ficar sem pregar. Pastor, não estou em pecado e perdi o desejo. É hoje que Deus renova a aliança. Eita, glórias a Jesus. Diga: Betel não me para. Ele olhou e falou: Eliseu, fica em Betel, porque eu vou para Jericó. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou parar em Betel. Para onde nós vamos? Para Jericó. Jericó, irmãos, era conhecida como a cidade das palmeiras e a cidade mal cheirosa. Jericó é um perigo, porque quem olhava de longe dizia: olha que coisa linda, olha quanto palmeira, olha que região de sombra gostosa no meio do deserto, olha cada palmeira linda que tem em Jericó. Jericó é um perigo, porque quem olha de longe Jericó só vê palmeira, mas quem chega perto por dentro, o cheiro não é bom. Quem já pisou em Jericó conhece o que eu vou dizer aqui. Para alguns, Jericó é conhecido como a terra das moscas, porque é uma terra mal cheirosa. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que Jericó não nos pare. Cuidado para você não se decepcionar com pessoas que você olha por fora e diz: é um santo e uma santa mulher de Deus. Mas quando você se aproxima por dentro, é Jericó mal cheiroso. Mas Deus nos trouxe aqui para não jogar ninguém fora. Deus está dizendo: pode ser bonito por fora, mas eu também vou deixar bonito por dentro. Levanta a mão e receba essa palavra. Deus vai limpar o que está escondido.
escondido aí. Senhor, me ajuda a entregar essa mensagem. Deus vai limpar o que está escondido aí. A mentira sai, o engano sai, o pecado sai, o rancor sai, a ira sai, a divisão sai. Vai ser bonito por fora e bonito por dentro. Você pode dar um glória por esta palavra? Jericó. Não me para, Jericó. A Bíblia diz que ele fala, então fica em Jericó, porque agora nós vamos para o Jordão. Vive o Senhor e vive a tua alma, que Jericó também não me para. Pode parecer o que eu estou contando aqui, historinha, irmão, mas quanta gente parece que vai, mas não vai, porque não fez aliança. Quantas pessoas que param em Betel, porque se decepciona com algumas coisas que acontecem e enxergam. Deus muitas das vezes mostra para nós orarmos, para Deus entrar com provisão e mudar, mas nós confundimos e queremos parar. Quanta gente que Betel não para, mas Jericó faz parar, porque olha e se decepciona. Eu olhei e pensei que era uma coisa, mas quando eu fui ver é outra coisa. Só que tem um dito, o texto vai dizer que ele passa por Jericó, ele passa por Betel, eles partem de Gilgal e chegam em Jordão. Jordão é o limite da fronteira. Fica tranquilo que nós vamos chegar do lado de lá, irmãos. Quando ele chega, ele fala para Eliseu, Eliseu, fica aqui. Eliseu disse, não vou te deixar. Perceba que de um lugar para outro, sempre os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e falaram assim, você está sabendo que o teu Senhor hoje vai ser tomado sobre a tua cabeça? Pega o texto quando você chegar na tua casa. O texto diz que Eliseu olhou e disse assim, eu sei, calai-vos. Sabe o que Eliseu está dizendo? Não precisa ficar falando não, porque eu estou sabendo, fica quieto. Não vem querer fazer conversa para cima de mim não, que você não vai conseguir fazer eu parar. Só que tem uma coisa, a multidão não pararam eles na caminhada, mas na último lugar, no Jordão, a multidão chegou junto. Diz o texto que chega Elias, Eliseu e os 50 filhos de profeta. O texto diz que Elias pede para Eliseu ficar, Eliseu não fica. Diz o texto que os 50 ficam recuados, mas Elias e Eliseu partem junto para o Jordão. A pergunta é, você quer ficar com a multidão ou você quer continuar com o propósito? Quanta gente sem propósito que a multidão está parando. Quer ficar com a maioria ou quer ficar com o propósito? Não deixa nada e nem ninguém barrar a tua vida do lado antes de atravessar o Jordão. O texto diz que ele falou, eu não te deixo. Ele arranca a capa, Elias dobra a capa, rela no Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão se parte no meio. Elias passa, Eliseu passa junto. Nota de rodapé, só alcança o propósito quem suporta o processo. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Quando ele chega lá, irmão, ele olha para Eliseu e diz assim, pode pedir o que você quer, peça o que você quer. E o texto diz que Eliseu olhou e falou, eu não quero nem o que está em ti, porque se for para ser igual a você, já tem você. Eu quero ser o dobro. Olha, sabe o que Eliseu está dizendo? Eu quero ser usado de uma forma, não para pagar a tua história, mas que nem vão se lembrar de você. Porque se for para ser igual eu, irmão, já tem eu. Viu? Às vezes a gente olha e se espelha num homem e numa mulher de Deus. Eu vou te dar uma notícia, não perca a esperança, mas se for para ser igual, já tem quem está fazendo. Seja melhor, irmãos. Oh, glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eles chegam do lado de lá, ele alcança o propósito. Pode pedir o que você quer, que eu vou te dar. A Bíblia diz que ele falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. Irmão, só ouviu isso quem suportou até o fim. Você vai ver 3 textos bíblicos que Deus assina o cheque e dá em branco para a pessoa escrever o valor que quer. Quando Deus pergunta para Salomão, pode pedir o que tu quer, que eu vou te dar. Quando Deus pergunta para o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir tanta coisa, irmão, mas ele pediu uma só, eu quero tornar a ver. E para Eliseu, quando Elias perguntou, pode pedir o que você quer, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Aí o texto diz que Elias olhou e falou, dura coisa me pediste, porém tem uma cláusula nesse contrato aí. E qual que é a cláusula? Se tu me vês subindo, assim se fará. Se tu não me veres subindo, assim não se fará. Sabe o que Elias está falando para Eliseu? Não perca o foco, fica de olho, não se distraia. Oh, irmãos, quantas pessoas que chegou longe, mas parece que no final da carreira estão deixando tudo ir por água abaixo. Porque o difícil não é alcançar a posição, o difícil é se sustentar nela. Tem gente que luta para alcançar, mas quando alcança, perde o foco e sai e perde a posição que Deus deu. Mas Elias olhou e falou, se você me ver subindo, não tirar os olhos, não perder a convicção, não perder o propósito, você vai receber. Diz o texto que eles estão andando e conversando, quando de repente desce do céu carruagens e carro de fogo. Um redemoinho desce, separa os dois, pega Elias e... Irmãos, eu fico imaginando Eliseu, só não anotou nem a placa do carro. Só que de repente a capa de Elias, a Bíblia diz que Eliseu abaixa, pega a capa. A Bíblia não diz que ele fala, mas eu acho que ele poderia ter gritado, Elias, eu te vi subir.
Como quem diz, eu não perdi o foco, só que agora eu quero ver se eu recebi o que você falou. Ele está voltando para o Jordão, ele dobra a capa e clama: aonde está o Deus de Elias? Quando ele toca no Jordão, Deus... Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Deus nos trouxe aqui para nos orientar. Não perca o foco, o propósito e a visão da tua chamada. Olha, irmãos, estamos caminhando para o final da mensagem, eu já vou concluir. Mas eu quero te dar uma notícia. Como nós temos visto pessoas que têm perdido o foco e o propósito nesses últimos dias. Estamos vivendo dias conturbados, e Jesus falou isso, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Que Deus guarde a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, mas também o nosso propósito. Eu não venho na igreja porque ele tem chave, irmãos. Eu não venho na igreja porque ele tem casa. Eu não venho na igreja porque eu quero trocar de carro. Eu não perco o foco de vir na igreja e querer um aumento. Deus tem tudo isso para dar. Deus tem carro, Deus tem casa, promoção. Deus tem tudo, mas melhor do que isso, o foco não é cargo. Você vale mais do que o cargo. Não é microfone, você vale mais do que o microfone. Qual é, pastor? É nome escrito no livro da vida. E é deste homem que a Bíblia vai falar. A Bíblia diz que Deus tira Elias e fica Eliseu. E para encerrar, é este homem que Deus usa para fazer o milagre da volta do ferro tornar flutuar. Irmão, só acredito porque está na Bíblia. A Bíblia diz que eles estão na casa dos filhos dos profetas. Quando os filhos dos profetas olham para Eliseu e dizem assim: Eliseu, o negócio aqui está apertado, rapaz, está crescendo demais a congregação. Mas a parede não aumenta. Nós temos que esticar as tendas. Você permite a gente ir lá cortar umas vigas para a gente aumentar isso aqui? O profeta disse: vai. Só que o povo não foi bobo. O povo falou: debaixo da bênção eu sei que eu vou prosperar, mas é melhor do que estar debaixo da bênção é andar junto com a bênção. Porque tem gente que quer cortar caminho. Não corta caminho, fica junto com a bênção. Não, a gente quer que você vá conosco. Não, então eu irei. O texto diz que chegam no Jordão e estão trabalhando, cortando viga. Preste atenção, irmãos. O ferro do machado não soltou de uma vez. O ferro do machado já veio dando sinais que estava ficando frouxo no cabo. Porque aqui ninguém é pego de surpresa. Eu não sei o que Deus vai fazer nos próximos dias, aqui nessa igreja, nos outros dias do mês profético, da semana profética. Eu não sei. Eu não sei o que Deus tratou com vocês nesses primeiros cultos, 3 cultos. Quem sabe você veio nos 3 primeiros cultos e sua alma se alegrou. E hoje você veio aqui, Deus te enquadrou. Mas hoje, será que eu vim no dia certo? Foi no dia certo. Deus primeiro entrou com a sobremesa para depois vir com o cardápio. Só tem uma coisa: se você passar por isso, se prepare para o que Deus vai fazer. Não adianta eu vir na igreja, erguer a mão, dizer que me arrepio, sapatear, falar em línguas, remiflow, remifly, e não ter mudança de vida. Deus está dizendo: tem hora que você tem que parar para ver se o ferro está preso no cabo do machado. Não adianta cantar sem vida de oração e jejum. Não adianta querer trabalhar para o reino se não tem uma vida de santificação e uma vida de busca e de entrega e de renúncia. Eita, Jesus da glória, me ajuda, Jesus. O texto diz que o moço está trabalhando, ele não se atentou que estava frouxo, e de repente caiu. E quando caiu, ele deu um grito: ai, ai, homem de Deus, o ferro caiu e não era meu, era emprestado. É claro que não é teu. Quem canta, quem toca, quem prega, quem trabalha, com todo respeito à colocação que eu vou fazer, irmãos, não estou desprezando ninguém. Quem limpa o chão da igreja, quem passa um pano para você chegar e estar limpinho, quem trabalha na cozinha, quem está lá fora no estacionamento, não é nada teu, não é nada meu. Está contigo, mas é dele. Está comigo, mas é dele. Prepare um glória melhor do que esse. Você canta, tu toca, eu prego, mas é para ele, por ele, por ele. Eita, Jesus. Mas não adianta ter voz bonita se o ferro não está preso no cabo, irmão. Eita, Jesus. E detalhe, esses dias nós estávamos na escola dominical da igreja. A nossa escolinha dominical é domingo de manhã. E uma das professoras da escola dominical, ela falou algo que eu quero trazer para os irmãos aqui. Deus me traz agora em memória. Porque perceba que quando ele diz perdi, caiu, afundou na água e não era meu, o profeta não chegou xingando ele. O profeta não chegou querendo matar. Ele já estava ruim, porque a dívida era grande. O profeta só perguntou: aonde caiu? Porque às vezes nós queremos camuflar as nossas falhas, irmão. E detalhe, todos nós sabemos aonde é a nossa queda.
Você sabe aonde é a tua queda. Você sabe aonde você tem que se blindar para não deixar brecha para o inimigo não entrar e se irandar. Você sabe. O profeta perguntou: me mostra aonde caiu. E foi isso que a professora da escola dominical nos ensinou lá. Ela falou algo que cravou no meu coração. E quem sabe foi para este momento. Ela disse: irmãos, eu tinha mania de dobrar o joelho e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, por pensamento, palavras e por obras. Pronto, no atacado eu já pedia perdão por tudo. Ela disse: um dia Deus me incomodou de madrugada. Deus falou para ela: não, senhora, veja onde tem sido as tuas falhas, veja onde estão as tuas deficiências, vê aquilo que está te afastando de mim e aponta o dedo e mostra para mim aonde é. Deus não quer passar um pano quente, Deus quer colocar um curativo para sarar, irmãos. Ele diz: caiu aqui, ó, foi aqui que caiu. Diz o texto que ele pega um fecho de lenha e joga onde caiu. E o texto diz que quando ele joga, o ferro volta a flutuar. Irmãos, eu estou falando de um ferro, de um machado mergulhado em um rio. Sabe qual que era a chance daquele moço achar aquele ferro? Pequena. Mas quando o profeta pega um fecho de lenha e joga no lugar, o ferro volta a flutuar. Quando eu falo do lenho, eu falo da cruz. Se você colocar no pé da cruz, aonde... Ô santo... Se você colocar no pé da cruz e no Calvário, aonde tem sido a tua fraqueza, Deus está dizendo: eu vou voltar a trazer à tona e volta aquilo que você achou que você perdeu. Você crê no poder dessa palavra? E o texto diz que quando o ferro flutuou, a Bíblia diz que o profeta diz: pega porque é teu. E quando você acabar de usar, devolve. Eu encerro com esta frase, sem fazer barulho, sem querer agitar as águas, porque as águas estão agitadas. Hoje Deus nos trouxe aqui para um particular dizendo: eu não quero só glória, eu não quero só aleluia, eu não quero apenas uma mão erguida na adoração. Eu quero voltar a ter contigo a intimidade que eu já tive. Posso orar, pastor? Posso orar? Se coloque de pé. Me falta quase 1 minuto para encerrar. Hoje é noite de renovo de aliança. Eu não te conheço, não sei da tua vida, e não vim aqui para te sujigar através da palavra. Eu vim aqui para ouvir Deus falar comigo e através de mim falar contigo. Deus está dizendo: eu tenho uma porção para te dar. Aliança foi feita. Não pare em Betel, não pare em Jericó, não pare no Jordão, através por lá de lá, para receber a porção que eu tenho para te dar. E detalhe, mesmo do lado de lá, tem que vigiar. Porque do lado de lá foi onde o moço do profeta perdeu o ferro do machado. Quando eu falo do ferro, eu falo de poder. Quando eu falo do ferro, eu falo da presença. Quando eu falo do ferro, eu falo da graça. Quando eu falo do ferro, eu falo da minha comunhão. Quem sabe alguém entrou hoje aqui e alguma coisa te fez você perder a presença? Quem sabe alguém entrou hoje aqui e alguma coisa te fez você se afastar da graça? Quem sabe você entrou hoje aqui e você está dizendo: Senhor, eu não era nem merecedor de estar aqui. Deus está dizendo: eu não te trouxe para jogar no teu rosto, eu te trouxe para dizer: só aponta onde está o problema, que eu vou fazer brotar novamente e te entregar aquilo que eu já te dei. Ontem nós estávamos vindo para a capital, saímos de Catanduva à noite, chegamos aqui de madrugada, e no meio do caminho uma pessoa que eu conheço falou assim para mim: pastor, me ajuda, por favor. Eu infelizmente passei por uma adversidade e eu perdi a cabeça, e um copo de uma bebida me fez me afastar de Deus. Eu não sei o que tem feito ou tem lutado contra a tua vida para te fazer se afastar de Deus, mas eu vim aqui encerrar esta palavra como uma palavra de consolo para a tua alma. Ainda dá tempo de você se guardar. E mesmo que você não se guardou, Deus está dizendo: eu não te jogo fora. Mostra onde está o problema. Oh glória. E eu vou fazer brotar a chama que um dia queimou na tua vida. Não fica me olhando, fecha os teus olhos e pede: Deus, alavachouri calamanai, é na autoridade do teu nome, debaixo do poder desta palavra, eu quero te pedir que nós não venhamos ficar parados. Não nos deixe frustrados na beira do caminho. Senhor, que a aliança que tu fez conosco não venha a ser rompida. Não deixa Betel nos parar, não deixa Jericó nos parar, não deixa o Jordão nos parar, e não deixa, Senhor, nós perdemos a graça e a tua presença e a essência do teu Espírito. Que nós possamos sair daqui com esta palavra fumegando nas nossas almas, e que nós possamos rever e buscarmos a tua presença para a glória e o louvor do teu nome. Quantos dizem amém? Aplauda Jesus.